SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 21 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, nossas convidadas são Tassiana Mikuski-Ali, geneticista, gerente científica da Genomics Brasil, mestre em genômica e aconselhamento genético e atuante em reprodução humana e medicina fetal. Karina Steiger, idealizadora do Nós Tentantes Projeto de Vida e que realizou o sonho de ser mãe por meio do processo de ovodoação. Você sabia que 1 em cada 6 pessoas em idade reprodutiva em todo o mundo sofre de infertilidade durante a vida? O dado é da Organização Mundial da Saúde, OMS. A entidade aponta que mais de 5 milhões de crianças no mundo nasceram de intervenções de reprodução assistida, como fertilização in vitro, mas ressalva que é importante ampliar a acessibilidade da população, particularmente em países de baixa e média renda. De acordo com a Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, o Brasil lidera o ranking de fertilização in vitro, inseminação artificial e transferência de embriões e concentra 40% de todos os centros de reprodução assistida da América Latina. Com as novas tecnologias, é possível, por exemplo, aumentar as taxas de fertilidade masculina e feminina e, por meio de teste genético associado à técnica de fertilização in vitro, gerar bebês saudáveis. Entre os inúmeros temas da área, alguns tabus e dúvidas sobre doação de esperma, congelamento ou doação de óvulos e como saber a diferença entre barriga de aluguel e barriga solidária. A nossa primeira entrevistada é a geneticista Tassiana Mikuski-Ali, gerente científica da Genomics Brasil. Tassiana, obrigado por participar do episódio 21 do SensoCast. Quais são os fatores que levam a 1 em cada 6 pessoas no mundo em idade reprodutiva serem inférteis? Olá, é um prazer estar aqui com vocês. E a infertilidade é um tema que tem sido muito comentado nesses últimos anos e a gente sabe que houve uma mudança social importante no setor profissional de muitas mulheres e com isso a gente tem um adiamento da gestação. E com o adiamento da gestação a gente pode ter aí uma piora na qualidade dos óvulos, uma maior propensão a alterações genéticas e com isso maior chance de abortamento. Mas também é importante lembrar que os hábitos de vida em geral da população, como sedentarismo, obesidade, tabagismo e álcool, contribuem para a infertilidade. Então, resumindo, são várias as causas, além da questão do adiamento da maternidade. Além desses pontos que você trouxe, Tassiana, em linhas gerais, qual é o tipo de informação, e aí nós comunicadores, eu e outros comunicadores, enfim, temos um papel, que tipo de informação sobre infertilidade masculina e feminina, na sua opinião, devem chegar à população? Muito interessante essa pergunta. Em relação à fertilidade masculina e feminina, é importante lembrar que a fertilidade, quando ela é avaliada, a gente pensa no casal como um todo. Não é uma questão apenas da mulher, apenas do homem. Existem vários fatores, não somente idade, mas também questões genéticas, hábitos de vida que podem influenciar. Então, é importante que o casal, que o paciente, o homem ou a mulher, busque informações de histórico familiar, pensem sobre a questão da fertilidade, que busquem médico, porque antes a gente falava muito da idade da mulher, mas existem outras causas associadas. Então, a infertilidade é uma questão que envolve o casal, existem muitas questões também envolvidas que atualmente existem tratamentos disponíveis. E como se chega a esse diagnóstico de infertilidade, tanto feminina quanto masculina? De acordo com a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, o SBRA, a infertilidade ela é definida como a incapacidade de engravidar depois de 12 meses de relações sexuais desprotegidas e sem o uso de qualquer contraceptivo.
seguida de uma avaliação profunda dos pacientes. Então, é importante que os pacientes eles busquem um médico para uma anamnese. Geralmente, nas mulheres existem algumas causas que são avaliadas, como endometriose, distúrbios de ovulação, a questão também de algum tratamento oncológico pode contribuir para a infertilidade, então é importante ter bem o histórico desse casal. Nos homens, a gente pode ter uma baixa contagem de espermatozoides, históricos de infecções, varicoceles, traumas. Então, é uma anamnese que é feita cuidadosamente pelo médico e o casal tem que procurar aí o profissional, caso eles tenham aí 12 meses de tentativas sexuais, de relações sexuais desprotegidas, sem uma concepção. Há um momento ideal para se optar pelo congelamento de óvulos e quando ele é feito, como esse processo ocorre de congelamento? O congelamento de óvulos é uma técnica na qual a mulher ela tem os seus ovários estimulados por meio de medicações hormonais. O objetivo do uso dessas medicações é estimular, fazer com que o ovário libere mais óvulos. Esses óvulos eles são aspirados num consultório de reprodução. Eles são aspirados por meio da ecografia transvaginal e são congelados para o uso no futuro. Claro que antes disso a mulher também ela passa pela avaliação do médico, ver como é que está o estado de saúde dela. Idealmente é sugerido que o congelamento ocorra até os 35 anos, porque a gente sabe que esses óvulos eles terão maiores chances de boa qualidade de um uso no futuro. Entretanto, caso uma mulher com idade um pouco mais avançada queira o congelamento, é importante lembrar que esses óvulos eles podem não ter a qualidade. Tá? Então, a chance de uma gravidez ela pode ser reduzida, o ideal é até 35 anos, mas caso uma mulher acima dessa faixa etária, com seus 38, 40 anos, busque o tratamento, o médico vai fazer a avaliação, vai ver as condições que ela se encontra para seguir para o procedimento. E não só congelamento de óvulos, a gente também tem aí o congelamento de sêmen. Então, homens que vão passar por algum tratamento oncológico, eles podem optar pela criopreservação dos seus gametas, com o intuito de preservar a fertilidade, caso queiram ser pais futuramente, ou caso ainda tenham dúvidas, mas querem uma garantia aí para o uso do seu material. No geral, considerando o avanço da ciência, quais são as diferentes possibilidades hoje de tratamento de reprodução assistida disponíveis, inclusive legalmente, disponíveis hoje no Brasil? Em relação ao tratamento de reprodução assistida, a gente tem algumas opções. Eu vou citar duas mais frequentes. A gente tem tratamentos de média e alta complexidade, que são casos que a gente tem mais contato com os pacientes aqui na Genomics, quando a gente vai falar de teste genético. A gente tem a possibilidade da inseminação. Então, na inseminação, a gente tem uma técnica onde o sêmen ele é injetado diretamente dentro do útero. Então, em alguns casos, a mulher ela até passa por uma estimulação hormonal para aumentar a produção desses óvulos, e a gente tem também a fertilização in vitro, que é uma técnica mais complexa, onde a gente tem a fecundação ocorrendo fora do corpo, ou seja, é feita uma punção para a captação do óvulo. No laboratório de fertilização é feita uma inseminação com óvulo e espermatozoide, a gente espera a formação do embrião, e esse embrião ele pode ser biopsiado para que algumas de suas células sejam avaliadas no laboratório de genética, com a finalidade de buscar alguma alteração específica, caso o casal tenha algum histórico de doença genética, algo que possa ser hereditário, ou a gente tenha uma questão mais da idade do casal, que a gente sabe que pode aumentar o risco de algumas alterações em cromossomos. Então, a possibilidade, qual tipo de tratamento vai ser feito, depende muito da idade do paciente, do estado de saúde. Se a gente tem um casal com abortamento de repetição devido a muitas alterações cromossômicas, é provável que esse médico indique a fertilização com o estudo da biópsia embrionária. Um artigo publicado na revista The Lancet, inclusive esta referência e outros dados que são trazidos aqui no episódio estarão na descrição por escrito, do episódio, para quem está nos ouvindo. Esse artigo da Lancet aponta que cerca de 23 milhões de gestações em todo o mundo terminam em aborto espontâneo a cada ano. Isso representa 15% do total de gestações. É um aborto espontâneo a cada 44 minutos no mundo. Doutora Tassiana, são conhecidas
as principais causas de perda gestacional? Sim, Moura, sim, a gente conhece as principais causas das perdas gestacionais. A gente tem na literatura causas imunológicas, causas anatômicas, hormonais, causas genéticas. Quando a gente fala de causas genéticas, puxando um pouco para a minha área de atuação, a gente sabe que pelo menos 50 até 60% das perdas gestacionais de primeiro trimestre, a gente tem alterações cromossômicas acontecendo. Então, é importante que, caso ocorra uma perda gestacional, esse casal busque ajuda médica para que a gente possa encontrar a causa e evitar a recorrência. Então, quando a gente fala da parte da genética, metade dos casos a gente tem alterações em cromossomos e, em alguns casos, a gente tem casais com uma alteração num exame que a gente fala que é o cariótipo, que aumenta mais, que dá uma propensão aumentada a essas alterações cromossômicas acontecerem. E dentre os avanços da ciência para você identificar as causas, né, dessas perdas gestacionais e poder oferecer a oportunidade de uma gestação bem-sucedida e com um bebê nascendo saudável, existe uma linha de pesquisa, inclusive com bactérias, com microbioma, né? Exatamente, muito interessante que você mencionou essa pesquisa de bactérias. É um outro ponto, uma outra linha também que avalia causas de perdas gestacionais. A gente sabe que algumas bactérias, como Gardnerella, Clamídia, elas acabam dificultando uma gestação. E devido a essas pesquisas, a gente consegue também não só olhar para a parte da genética, mas se centrar em outras causas. Antigamente se pensava que o útero era estéril, mas a gente sabe que uma presença adequada de lactobacilos faz com que a gente tenha também uma gestação bem mais sucedida. Mas, claro, é importante que esse casal passe por uma avaliação para a gente saber se, além da questão de bactérias patogênicas, de uma baixa quantidade de lactobacilos, existe algum outro fator que seja genético ou anatômico. E, doutora Tassiana, é fato ou é um mito que a gravidez em idade mais tardia aumenta o risco de bebê nascer com uma doença genética ou cromossômica? É fato. Cada vez mais a gente tem estudos nesse sentido. Um ponto é que a idade feminina ela está muito relacionada ao aumento de alterações cromossômicas no embrião. Então, conforme avança a nossa idade, a gente tem o declínio da fertilidade e também maiores chances dessas alterações acontecerem. Em relação à questão da idade do homem, existem estudos mostrando alterações genéticas, mas alterações em genes. Então, quando a gente fala de doença genética, a gente tem que separar o que é alteração em cromossomo e o que é alteração em gene. Então, na questão da idade paterna, antes se pensava que o homem ele pode sim ter filhos com idades mais avançadas, sem maiores riscos, mas estudos têm mostrado também que não, que a gente pode se deparar com mutações novas acontecendo aí em genes e a gente ter aí crianças com alguma síndrome que vai implicar em desafios. E claro que também tem a questão que não envolve idade do casal, mas esse casal pode ter variações no seu DNA que essas variações podem ser passadas. Então, a gente fala muito também de casais portadores saudáveis. Então, pessoas que compartilham alterações dos mesmos genes. A princípio, essas pessoas não têm sinais e sintomas, só que, independente da idade, a gente vai ter uma probabilidade de 25% de que um filho ou uma filha herde ambas as alterações e seja acometido. Para algumas dessas condições genéticas, a gente tem tratamento disponível, para outras não. Então, a questão da idade materna é um ponto importante quando a gente fala de alterações cromossômicas. Casos de alterações cromossômicas, a gente pode ter nascidos vivos. Um exemplo de uma condição genética causada por alteração cromossômica é a síndrome de Down. Para outras condições, a gente não tem um nome propriamente dito, a gente pode ter a perda gestacional e a gente tem as doenças gênicas, alterações em gene únicos, que são aproximadamente 7.000 condições. Algumas acabam se manifestando desde a fase intrauterina, ou seja, durante a gestação, durante o acompanhamento pré-natal, o médico consegue ver alguns sinais, alguns marcadores que indicam a síndrome. Já outras condições, elas aparecem após o nascimento.
Então, a gente tem aí, né, não somente idade, mas questões de etnias, consanguinidades, que podem levar a essas doenças genéticas também. Tassiana, e para quem são indicados esses testes genéticos em medicina reprodutiva? E como é feito o aconselhamento antes e após o teste? Muito interessante a sua pergunta, Moura. Quando a gente fala teste genético, a gente tem indicações específicas. Então, os testes genéticos, eles têm ficado cada vez mais acessíveis para a população, mas a gente tem que entender qual que é o objetivo do casal e se aquele teste genético vai atender. Então, os testes genéticos, a gente tem testes que podem ser feitos pré-concepção. Então, a gente pode ter a situação de que não é apenas a idade do casal, mas o casal tem uma consanguinidade ou pertence a etnias que estão sob risco de algumas condições específicas, ou até mesmo casais que estão buscando planejamento familiar. Então, esses testes a gente vai avaliar genes específicos, alterações de genes específicos, para ver se tem um risco maior que a média populacional para que o casal tome uma decisão, se vai arriscar, se querem tentar uma concepção natural, se vão buscar uma técnica de reprodução assistida. Então, a gente tem testes pré-concepção, antes do casal tentar uma gestação por meio da reprodução natural. Temos testes pré-implantacionais que são feitos durante o tratamento da fertilização. Então, para um teste pré-implantacional acontecer, eu preciso que o casal esteja submetido a um tratamento de FIV, não a uma inseminação, por exemplo. Então, em um teste pré-implantacional, eu tenho a formação do embrião feita no laboratório de reprodução assistida, no laboratório de embriologia. A gente recebe células biopsiadas de uma parte do embrião que é chamada trofectoderma, que são células que darão origem à placenta futuramente, e nessas células recebidas no laboratório a gente vai estudar alterações em cromossomos e temos a possibilidade também de estudarmos variantes, mutações específicas em genes quando eu tenho um histórico, um risco detectado. Então, para a parte de cromossomos, se eu tenho uma situação de que a mulher teve uma perda gestacional prévia, dependendo da idade, tem um risco aumentado maior que a média populacional de alterações cromossômicas ou o cariótipo alterado, então a gente vai buscar por alterações em cromossomos. Se de repente eu tenho um casal consanguíneo que fez um painel de portador e observou uma alteração em comum, aí eu vou para o PGTM. Mas para oferecer um teste que vai buscar por uma alteração em um gene específico, eu preciso conhecer qualquer alteração. Então, para o PGTM, eu tenho uma indicação, eu tenho algumas etapas mais específicas. E, por fim, eu tenho a possibilidade também de testes pré-natais, testes que são feitos durante a gravidez. Então, para aquele casal que se submeteu a um tratamento com óvulos doados, e, dependendo do caso, a gente não tem a necessidade de avaliação da biópsia embrionária, de fazer um estudo genético, então tem a possibilidade de fazer um teste pré-natal não invasivo, um NIPT, para verificar se tem um risco para alguma alteração cromossômica que cursa em uma síndrome conhecida, como síndrome de Down, Edwards-Pattal. E tem testes que podem ser feitos também em uma amostra de líquido amniótico, com a finalidade de verificar mutações específicas, quando eu tenho um casal de primos, por exemplo, que tem engravidado espontaneamente. Vamos pensar que o casal fez um teste pré-concepção, detectaram uma alteração em comum, sabem dessa probabilidade, por exemplo, de 25% de ter um filho ou uma filha acometida, engravidar naturalmente. E querem, então, saber se o bebê tem a alteração para que eles possam se planejar para o parto, possíveis intercorrências, desafios, e aí que entra a testagem genética do líquido amniótico. A coleta do líquido amniótico é feita em ambiente hospitalar, tem uma semana adequada para que essa função ocorra, e é feita aí a avaliação. Então, temos aí um universo de possibilidades e, claro, que cada teste tem a sua indicação específica. Então, também é muito importante a gente conhecer o histórico do casal e a necessidade, e ver se vai atender a expectativa. Então, é isso que a gente trabalha muito no aconselhamento pré-teste. Então, no aconselhamento pré-teste, a gente vai entender o que o casal está buscando e explicar até onde que o teste genético alcança. E no pós-teste também. Então, no pós-teste, a gente vai explicar que resultado foi obtido e quais as próximas etapas. Então, o aconselhamento é uma conversa com o casal para empoderar eles de informações para que eles sigam muito mais informados para o objetivo deles.
Voltando a questões como a fertilização in vitro, inseminação artificial, muito se fala disso com relação à busca desse sonho de maternidade e paternidade por conta de casais, mas o que é oferecido de possibilidade para uma mulher que tenha um plano individual, que não está associado ao fato de ter um parceiro? Para a mulher que busca a maternidade independente, tem a possibilidade de fazer o uso de doação de sêmen, um tratamento com doação de sêmen. Então, ela busca um banco de gametas, procura por um doador e, a partir da avaliação do médico, ela vai decidir se, ela e o médico vão decidir em conjunto se será feito o tratamento de inseminação intrauterina ou uma fertilização in vitro. Então, tem essa possibilidade de buscar um doador de gametas com as características que sejam pertinentes ao que ela deseja, e a partir de então vai ser discutido com a clínica, com o médico, qual tipo de tratamento será realizado. E considerando as diferentes orientações sexuais, incluindo casais lésbicos, gays e entre outros, quais são as possibilidades oferecidas hoje pela medicina reprodutiva? Pela medicina reprodutiva, então, a gente também continua com o universo de possibilidades, como a inseminação a intrauterina, o tratamento de fertilização, com a barriga solidária, é uma possibilidade também. A gente tem solicitações de casais homoafetivos que buscam aconselhamento genético. No caso, esses casais vêm para entender da parte da genética, que quando a gente tem um casal que vai utilizar sêmen de doador, as pacientes querem entender se tem um risco genético aumentado para algumas condições. Então, a gente faz o atendimento para explicar o que é avaliado no doador, quais os riscos de transmissões de certas condições genéticas, e também a gente orienta, se possível, esses casais fazerem um teste genético para uma avaliação mais assertiva de risco e para planejamento familiar. Então, dentro das técnicas da medicina reprodutiva, a gente tem aí esses tratamentos aliados aos testes genéticos pré-concepcionais. Tassiana, em discurso neste mês de janeiro de 2024, o Papa Francisco condenou a prática de barriga de aluguel, afirmando que, abre aspas, ela é deplorável e representa uma grave violação da dignidade da mulher e da criança, fecha aspas. Tassiana, além de analisar a importância dessa fala do Papa, você pode explicar a diferença entre barriga de aluguel, que inclusive é ilegal no Brasil, e a barriga solidária? Bem, o termo barriga de aluguel e barriga solidária foi aí alvo de buscas nesse último mês. Muitas pessoas tinham dúvidas em relação a esses termos. Então, basicamente, a gente tem aí a barriga de aluguel como um termo utilizado quando a mulher aluga o próprio útero para gerar o bebê de outra pessoa. Mas esse aluguel ele tem um pagamento, tá? Então, é uma condição que é proibida no Brasil. E a gente tem em contrapartida a barriga solidária, que é um termo no qual a mulher ela empresta o seu útero de maneira voluntária para gerar o bebê de outra pessoa. A questão do útero de substituição da barriga solidária, ela é muito utilizada quando a gente tem mulheres que nasceram sem útero e querem formar sua família, mas não conseguem gestar. A gente tem casos onde também pacientes têm doenças genéticas e, por causa da condição genética, pode ter complicações. Tem um outro caso que saiu na mídia da Kim Kardashian, que ela tem placenta creta, que é uma doença que ocorre quando a placenta está mais aderida ao útero que o normal, e isso pode gerar uma grande hemorragia durante o parto. Então, ela acabou optando por esse procedimento de utilizar o útero de outra pessoa. Então, nesses casos, o uso da barriga solidária pode ajudar essas mulheres que queiram ter seus filhos e que não enfrentem complicações. Então, tem aí uma questão médica também para essas mulheres buscarem o útero de substituição. Perfeito. Tassiana, na prática, como funciona e o que diz a legislação brasileira sobre a barriga solidária? O que a gente tem em relação à legislação brasileira? A gente tem nas resoluções do Conselho Federal de Medicina que a doação temporária do útero ela não pode ter o caráter lucrativo ou comercial. A gente também tem a questão de que a cessão do útero ela pode pertencer à família de um dos parceiros ou parceiras e tem que ter o grau de parentesco até 4º grau.
E, claro, tem que passar também por uma avaliação psicológica e clínica, a pessoa que está cedendo aí o seu útero. E, Tassiana, entrevistarei logo mais, neste mesmo episódio, a Karina Steiger, que se tornou mãe por meio de um processo chamado ovodoação. Para quais situações a ovodoação é indicada e como é este processo, Tassiana? A ovodoação, ela é indicada em várias situações. Então, a gente tem a indicação quando a mulher ela teve a sua fertilidade afetada por tratamentos oncológicos que ela realizou previamente e naquele momento ela não tinha conhecimento, não teve oportunidade de fazer o congelamento, vamos pensar assim, ou quando a gente tem doenças genéticas, a mulher ela sabe que ela é portadora de uma condição por meio de um estudo na biópsia embrionária para ela, naquele momento seria inviável, ela optou por não seguir, então tem essa possibilidade de utilizar o óvulo de outra mulher. Também em casos de que a mulher ela tenha uma baixa reserva ovariana, que é evidenciada pela avaliação do exame de hormônio timoleiriano e contagem dos folículos ovarianos no ultrassom, ou até mesmo a questão da idade. A gente falou logo no começo que a idade da mulher ela tem um impacto na qualidade dos óvulos, então mulheres que acabaram optando pela maternidade mais tardiamente, também não tiveram oportunidade de realizar o congelamento, podem optar aí pela ovodoação. Mas claro que esse procedimento vai ser avaliado pelo médico, o médico vai fazer uma anamnese, vai pedir os exames e vai ajudar aí a dizer se o casal vai para a ovodoação ou não. No caso, a doação de óvulos, ela é anônima, ela não pode ser remunerada, não pode ter também o caráter lucrativo, comercial, tá? E a clínica de reprodução vai intermediar esse processo com a doadora e a receptora de acordo com as regras vigentes. E existem requisitos também alguns requisitos que a gente tem para uma mulher doar os seus óvulos para outra, é que, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, essa mulher deve ter até 37 anos, não deve ter histórico de doenças genéticas, histórico de doenças familiares conhecidas. Também são avaliadas as doenças infecto-contagiosas. Tem que ter um bom potencial ovariano e, claro, o tipo físico com as características que sejam compatíveis com a receptora. E cada clínica aí pode colocar algum outro ponto, alguma outra norma de acordo com o que seja necessário. Tassiana, muito obrigado por sua participação no episódio 21 do SensoCast. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Gostaria de falar que a gente tem um universo de possibilidades, tem muitas informações disponíveis para os casais que querem formar uma família. Como a gente tem um universo de possibilidades e de informações, no aconselhamento genético que a gente oferece na Igenomics, a gente consegue ajudar os casais a filtrar essas informações, a entender as expectativas e passar os caminhos e possibilidades. E, claro, o tratamento é multidisciplinar. É importante que a pessoa interessada conte com apoio psicológico, apoio do médico, apoio de um geneticista, para que o seu tratamento ocorra da melhor maneira possível. A nossa convidada agora é Karina Steiger, idealizadora do Nós Tentantes Projeto de Vida e que realizou o sonho de ser mãe por meio do processo de ovodoação. Karina, como você e seu marido receberam o diagnóstico de infertilidade? Em que momento da vida de vocês isso ocorreu? E aproveito para agradecer por estar conosco aqui no episódio 21 do SensoCast. Eu estou muito feliz de estar participando hoje, desse podcast. Obrigada pelo convite, Moura. Sempre uma bela de uma oportunidade de a gente multiplicar a informação aí de qualidade, Bom, o meu processo iniciou em 2016. Na verdade, um pouco antes, 2015. Eu já era casada com o Pedro há 5 anos, quando a gente resolveu sonhar juntos para ter um filho. Só que não foi da maneira como a gente imaginou. Caímos aí na estatística, de infertilidade, e esse diagnóstico ele não foi nada fácil. É como se o buraco tivesse se aberto e a gente não tinha ideia do que nós íamos passar. Então, foi bem difícil, porque foi vivido numa era sem nenhum tipo de informação. A informação era completamente escassa e nós tivemos que ir atrás de esclarecimentos para saber como lidar com essa situação nova na nossa vida.
Então, foi um momento de bastante ansiedade, bastante angústia. Como eu falei anteriormente, a gente deixou para mais tarde o nosso planejamento familiar. Eu, com 40 anos, a gente resolveu levar a sério esse projeto, depois de 5 anos juntos. E somente quem passa sabe o que é esse processo de recebimento desse primeiro grande luto, que é o diagnóstico de ser infértil. No meu caso, era um fator feminino, tá? Era a idade avançada, Moura. Então, eu não sabia de muitas coisas que hoje eu sei, né? Eu não sabia que óvulos envelheciam, que o relógio biológico era nosso maior desafio, que o tempo estava correndo, e não sabia de preservação da fertilidade, não sabia nada. Entrei de paraquedas nesse universo de reprodução assistida. E, como falei anteriormente, como era um assunto ainda muito repleto de tabus, de preconceitos e muito velado, eu tive que ir atrás de informações através do Google, que é um amigo e não é, né? Então, foi um processo bem difícil, bem silencioso, digamos assim, bem solitário também, no qual a gente teve que desbravar por 4 anos, Moura. E nesses 4 anos, como que foi essa jornada? Como que foi cada etapa, por exemplo, de FIV, fertilização in vitro? Então, a gente passou por todos os processos, tá? Desde fazer um planejamento apenas com medicação, né? Indução com medicação por meses. A gente passou por coito programado, que foi aquele namoro com hora marcada, né? Que é muito difícil, que eu sempre costumo falar que para mim e para o Pedro foi o mais difícil de todos, conciliar horários, conciliar dias certos na correria do dia a dia. O Pedro é ator, tinha turnês, enfim, era muito difícil tudo no coito programado. E foram 4 meses, né, de tentativas através dessa maneira. E foi, assim, um desafio, né? Tudo muito automático, não foi legal. Aí, passando o coito programado, a gente iniciou as fertilizações in vitro com óvulos próprios. Com 41 anos, eu passei por uma primeira FIV com óvulos próprios e eu gerava bons embriões, blastocistos. Mas morfologicamente, eles estavam muito bonitos, mas cromossomicamente não. Então, eu me lembro que com 41 anos, eu inseri 4 embriões, blastocistos, na melhor fase de implantação, né? Melhor estágio. E não deu certo, né? Eu fiquei muito triste, mas nessa primeira tentativa, eu confesso que eu pensei assim, bom, a gente não tem garantia e a gente sabe que pode não vir a dar certo, então vamos para uma segunda tentativa, né? Eu fiquei muito triste, aqueles 12 dias ali que a gente espera o beta chegar, é muito difícil, a ansiedade toma conta total, a gente só pensa nisso, e veio negativo. Quando eu fui para a segunda tentativa, eu coloquei 3 blastocistos com os meus óvulos próprios. Então, eu estava cheia de expectativa positiva, cheia de esperança. E quando ele não veio, esse positivo, aí o meu mundo desabou. Porque eu já estava com uma certa carga, né, emocional debilitada. Aí entrou o financeiro, né, porque eu mal tinha pago a primeira FIV, já estava fazendo a segunda e já estava com esse segundo negativo. Então, eu comecei a pensar e me deu muito medo de será que eu vou conseguir? Será que eu vou adiante? E aí veio a história da barreira financeira. E aí eu tentei fazer uma terceira tentativa com óvulos próprios e nem reagi às medicações. Comprei todas as medicações, que é um investimento caro, alto, né, Amora? E não reagi bem. Então, não pude nem continuar essa terceira tentativa com óvulos próprios. Aí veio um mix de frustrações, um mix de medos, um mix de insegurança. É uma montanha-russa de sentimentos nunca vividos anteriormente na vida. A gente não imagina que vai passar por tudo isso, né? Então, é uma dor no peito, é o casamento que fica comprometido. Eu parei de ter vida social, a minha autoestima ficou muito baixa. Eu tive que resgatar uma Karina que não existia mais. Foi tudo muito intenso. E aí chegou meus 43 anos. E ali chegou uma esperança. A esperança de ser mãe por óvulos doados. Porque eu fui apresentada essa possibilidade, que eu chamo de formas diferentes de gerar amor. E quando eu fui apresentada para a ovodoação, parece que
um mundo se abriu para mim, um leque de esperança se abriu. Então, foi muito bacana a maneira como o meu médico me explicou a ovorecepção. E eu enxerguei ela com olhos de gratidão. Porque eu já tinha passado pelo meu processo de óvulos próprios e todos os outros anteriores. E chegou nesse momento, eu vi uma luz no fundo do túnel. Essa luz, ela estava me sinalizando 65% de chance de ter um filho saudável em casa. Contra menos de 3% com 43 anos que eu já estava. Então, eu costumo dizer que a ovorecepção é esperança, é amor, e essa foi a minha e a do Pedro, receitinha do nosso bolo, né? Que é diferente de todas, da minha vizinha, da minha irmã, da minha cunhada, né? A gente precisa trazer informações para nossa casa, para nossa jornada, a gente precisa trazer esclarecimentos para entender todo esse processo e saber se essa forma de parentalidade serve dentro da nossa vida e se ela é elaborada dentro do nosso coração. E na prática, a ovodoação, né, que você até numa outra entrevista dada na mídia, que você falou foi um divisor de águas, né, nesse processo todo, porque dele resultou o nascimento do seu filho. Como que é feito? Como que na prática funciona a ovodoação, para que as pessoas que estão nos ouvindo consigam visualizar? Bom, a ovodoação, ovorecepção, ela é a junção de um óvulo de uma jovem doadora, de forma anônima, né, aqui no Brasil, com o espermatozoide do nosso parceiro. Se não tiver parceiro, a gente pode adquirir uma amostra de sêmen. Então, no meu caso, eu peguei um óvulo de uma doadora jovem, anônima, de 28 anos, que ela tinha na época, com o espermatozoide do Pedro. E vai para o laboratório. Esse embrião, ele provavelmente por ser uma moça jovem, né, são embriões bem bonitos e cromossomicamente bons, né, e a gente torce para que seja um blastocisto euploide, apto para ser transferido, e é isso, e é um processo, Moura, com menos, digamos assim, não digo dor, porque as injeções não são dores, são picadinhas de amor. Mas a gente não precisa tomar injeções, né? Porque a gente não está estimulando para ter mais óvulos. Esse óvulo já é de uma doadora jovem. A gente já abriu mão da nossa genética, do nosso DNA. A gente já entendeu que através de um óvulo doado, a gente aumenta essa chance de ser mãe e que a gente quer ser mãe e pai. A gente quer conhecer esse amor. Então, esse embriãozinho, ele vai ser inserido. A gente só tem que cuidar muito do nosso forninho, né? O nosso forninho precisa ser tratado, né? A gente precisa fazer todo o acompanhamento com o nosso especialista da reprodução assistida para que o nosso útero, nosso endométrio, esteja perfeito para receber esse embrião. É assim que funciona a ovorecepção aqui no Brasil. E você falou de embrião euploide justamente para não ser aneuploide, não ter uma aneuploidia, ou seja, uma alteração cromossômica, né, que pode resultar numa doença cromossômica, né? Você passou por teste genético? Então, essa é uma das dúvidas mais recorrentes quando as tentantes entram em contato comigo, né? Karina, eu vou fazer ovodoação, eu também queria fazer teste genético. Aí é uma conversa que eu sempre costumo falar. O especialista e a paciente, né, a família tentante, precisa ter muita sintonia, porque cada ciclo, cada jornada tem que ser tratada de forma individualizada. Então, não adianta a gente dizer assim, eu quero tomar, estou dando um exemplo, eu quero tomar tal medicação. A medicação talvez não seja para minha jornada, e foi para da minha vizinha. Teste genético, a mesma coisa, tem que ter muitos testes genéticos, né, o Genomics especialista nisso, né, em medicina genética reprodutiva, e a gente sabe que cada caso é um caso. Quando perguntam para mim, eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos individualizar e conversa com o teu fertileuta para saber o teu caso, certo? O meu, eu não fiz teste genético, eu fiz a minha fertilização in vitro por óvulos doados na Espanha, Moura. Muitas pessoas não fazem teste genético quando é ovodoação porque a doadora é muito jovem, geralmente. As doadoras sendo jovens, muitas vezes não precisa ser feito teste genético. Mas tem casos e casos, né? E aí tem que ser conversado. E para isso, essa relação médico-paciente precisa ser muito de confiança e muito transparente.
né, para tomar as melhores decisões, as decisões mais assertivas e estudar os cenários, né, Moura? A gente precisa estudar os cenários, né? O que é bom para mim pode não ser para minha vizinha, né? E vice-versa. Esse esclarecimento é importante porque na própria entrevista anterior, né, quem está ouvindo o episódio, a Tassiana disse justamente que o risco de aneuploidia é maior com a gravidez tardia, né? Então, por isso, como você bem explicou, foi um dos fatores para você não ter feito necessariamente, no seu caso, o teste genético. Uma outra questão que eu quero ver contigo aí é o projeto que enfim, tornou, vamos dizer assim, o seu segundo filho, né, o Nós Tentantes Projeto de Vida. Quero saber em que momento de todo o processo seu vivenciando esses temas, né, de saúde reprodutiva, que vocês conceberam o Nós Tentantes Projeto de Vida. Foi praticamente, essa história é muito legal, porque o Henrico, ele nasceu em 2018, certo? E o Nós Tentantes nasceu em 2019. O Henrico tinha 11 meses. O primeiro evento presencial que nós fizemos em Porto Alegre, de forma completamente despretensiosa, para realmente ajudar, né, os casais que começaram a procurar a gente, porque nós fizemos uma série Fertilidade para o Fantástico, para o Show da Vida. Especialmente porque nós abrimos a nossa jornada, porque nós tivemos uma barreira financeira muito grande. Para irmos para a Espanha, a gente tinha só uma parte do dinheiro, a gente não tinha toda. E aí a gente resolveu fazer um vídeo no qual chegou na produção do Fantástico, lá em São Paulo, e nós participamos em rede nacional. Fomos o primeiro casal no Brasil a falarmos abertamente sobre ovorecepção, né? Sem vergonha nenhuma, com o coração completamente aberto, pedindo ajuda, sim, para uma coisa que na época, Moura, a gente, além de estar pedindo ajuda financeira, que não era nada comum, a gente estava pedindo para uma coisa que as pessoas não sabiam nem para que estavam ajudando. Elas perguntavam, tá, mas o que é isso? E aí eu explicava. Mas aí a gente resolveu fazer esse vídeo, no qual a gente começou a mandar para todo mundo, e foi uma forma de sermos ajudados. 218 pessoas nos ajudaram financeiramente para irmos para a Espanha, para a viagem mais importante da nossa vida. E a gente conseguiu em 45 dias o montante total do investimento em euro, né? Que não é pequeno. Então, naquela época, era a nossa melhor possibilidade, porque tinha no IVE, Instituto Valenciano de Fertilidade, uma grande quantidade de óvulos lá na Espanha. Então, na minha época de tentante, nós não tínhamos outras possibilidades muito aqui no Brasil, como importar um óvulo, né, ou um financiamento para fazer fertilização in vitro. A minha clínica foi muito transparente. Eu sou muito grata, eu não consegui meu positivo na minha clínica, mas eu sou muito grata pelo posicionamento que ela tomou, de ser muito transparente e me dizer realmente quanto de espera eu ia ter com 43 anos para ter uma doadora compatível na clínica. E era mais de 2 anos. Né? E eu já com 43 não podia esperar até 45, talvez eu ia conseguir uma compatível ou não. Então foi por isso que nós tomamos essa decisão de sim irmos para a Espanha naquela época. Hoje nós temos clínicas no Brasil maravilhosas, só na minha plataforma eu tenho 30 clínicas que fazem ovorecepção de forma divina aqui no Brasil. E se Deus quiser, estamos a caminho de termos muitas doadoras aí no Brasil ainda e aumentarmos esses bancos de óvulos aí. Mas na minha época não era assim. E, voltando à pergunta, o Nós Tentantes, ele começou em 2019, em agosto, porque surgiu uma vontade imensa de ajudar as pessoas encurtando caminhos, de trazer essas informações que me faltaram na época, né? E trazer mais do que isso, trazer inspiração, trazer casos reais como o meu. E foi através do Show da Vida, do Fantástico, que nós tivemos uma visibilidade grande, conseguimos a ajuda de 200 pessoas para irmos para a Espanha financeiramente e começaram a me procurar demais. E aí, em 2019, como eu falei, o Henrico na primeira fila com o Pedro, nós chamamos todo o corpo médico da minha clínica e mais o meu médico, que é o Dr. Fábio Cruz, lá da Espanha, que estava aqui no Brasil na ocasião, para fazermos um evento acolhedor, olho no olho. Quando nem tinha nada, né? A gente foi o primeiro evento, assim, de tentante, né? Foi nós que fizemos, eu e o Pedro, e foi o máximo. Foram 40 casais, Moura. Foram 80 pessoas, com os olhinhos atentos, assim, né? Escutando as psicólogas, escutando os casos reais, que eu levei junto com o meu, mais 2.
um de embrião doação e outro de óvulos próprios. E foi demais, assim. Foi aí que nasceu pela vontade genuína de ajudar o próximo. Para não passar por tudo que a gente passou, né? Nasceu o Nós Tentantes e com ele o Ninho Solidário, né? Queria que você falasse sobre o que é o Ninho Solidário e como que já foram essas 7 etapas, essas 7 edições do Ninho Solidário já realizadas. Isso aí, 2019, agosto, nasceu Nós Tentantes. E em cima da nossa história, da nossa trajetória e de todas as nossas necessidades que nós tivemos, a gente resolveu que a gente queria, além de ser uma rede de apoio, ajudar pessoas que tivessem a barreira financeira como nós tivemos. Então, o Ninho Solidário foi o primeiro braço, o braço social foi o primeiro que a gente criou, assim, porque a gente só conseguiu ir fazendo nosso tratamento lá, né, por causa de ajuda financeira de pessoas, né, que acreditaram, que quiseram ajudar, que se identificaram com a nossa trajetória. E aí eu disse para o Pedro, vamos fazer algo para que essas pessoas tenham mais acesso à fertilização in vitro de forma gratuita. E aí a gente criou em 2020 o Ninho Solidário. Ele começou de forma despretensiosa também, não tinha formulário primeira edição. Foi uma moça, um casal que nos procurou do interior do Paraná, Eliette e o Júnior. Eles que me procuraram, eu e o Pedro. Então, a gente tinha essa vontade e fizemos a primeira edição com eles. Como foi muito legal, a gente idealizou a segunda edição no outro ano, né? E aí já com formulário no site, porque aí a gente criou o site também. E aí a gente já tinha muito conteúdo, podcast com Genomics, 2 temporadas, lives. Aí já tinha tido a pandemia, milhões de podcasts, de eventos online, de lives. Tudo a gente já tinha, webinários, a gente tinha muito conteúdo quando a gente montou o site. Então, o que a gente fez? A gente só colocou tudo num só lugar, que era o meu maior desejo, né? Encurtar caminhos no sentido de facilitar, direcionar e encaminhar as famílias. Então, colocamos tudo num site só, de forma bem organizada. E aí foi assim, foi muito bacana, porque o Ninho Solidário, na segunda edição, a gente já tinha, através do site, um formulário e um regulamento. Cada ano, uma clínica parceira que estava afiliada na nossa plataforma que proporcionava, que beneficiava com uma FIV gratuita. A partir do terceiro Ninho Solidário, a gente já começou a inovar. E não só a FIV gratuita a gente começou a dar e a anuidade da criopreservação. A gente começou a dar teste genético, o CGT do Genomics. A gente começou a dar acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico. A gente começou a conseguir dar mais benefícios, né? Aí teve uma edição para meninas homoafetivas, que foi a 4ª edição. Aí a gente já estava dando sêmen também, amostra de sêmen, com parceiros nossos também, né? E assim a gente foi sempre, cada vez mais, dando mais benefícios para esses casais. E uma novidade também foi que, a partir do terceiro ninho, a gente conseguiu dar 2 FIVs por edição. Duplamente. Então, a gente estava muito feliz, assim. A 5ª edição foi, de novo, alvo-doação. Aí, depois, a 6ª foi para pacientes oncológicas, que foram 2 meninas com um diagnóstico super precoce, de 27 anos. Então, a gente deu preservação da fertilidade, a gente deu FIV para elas quando elas curarem daqui a 5 anos. A gente deu anuidade de 5 anos desses óvulos que estão preservados antes da quimioterapia. Então, assim, demos acompanhamento psicológico também. Então, tudo isso a gente foi aumentando os benefícios. Nessa 7ª edição natalina, em dezembro, que foi a última, nós demos para mamães solo. 2 mamães solo ganharam. Uma bem jovem, que também, além de ganhar o tratamento, vai ser doadora de óvulos. Em épocas assim de Natal, super de solidariedade e amor ao próximo, né? Então, a gente combinou lá no formulário, lá no regulamento, que essa moça jovem teria que ser doadora de óvulos. E a gente deu para uma paulista. E teve uma moça mais velha, de Minas Gerais, de idade mais avançada, a Elina, com 42 anos, foi receptora de embriões. Além de tudo que ela vai ganhar, elas estão muito felizes em poder mostrar que sim, elas vão ser mães solo, né, maternidade independente, e uma delas vai ainda ajudar outra família a ser construída, né? Então, a gente ficou muito feliz, assim, eu e o Pedro, no decorrer desses anos. São 4 anos de Ninho Solidário, estamos indo para o 5º, e são 11 famílias beneficiadas.
Tudo isso, Moura, porque a gente tem uma grande família nós tentantes. Sem os nossos parceiros, sem os nossos filiados, os bancos de sêmen, os bancos de óvulos, sem as clínicas, nada disso ia ser possível. Uma edição da Ovo Doação veio os óvulos, um lote do WeBank, que também está conosco, da Argentina. Então, assim, essa oportunidade que a gente dá para essas famílias que não têm condições financeiras, né, de fazer teste genético, de ter um lote de fora, de adquirir um sêmen, escolher um sêmen de forma anônima, um sêmen nacional. Isso tudo são coisas que nos deixam com mais certeza de que a gente está no caminho certo, sabe? E com essa família que o Nós Tentantes conquistou, de parceiros, e o ano de 2024 inteiro aqui por transcorrer, vocês já definiram qual é o cronograma de edições do Ninho Solidário? Olha, eu vou dar um super spoiler agora, tá? De primeiríssima mão. Eu não posso falar abertamente agora, tá? Porque ainda estamos trabalhando algo grande, mas vai ajudar, em vez de 4 famílias, que nós conseguimos fazer 4 edições o ano passado, né? Geralmente era um por ano, agora o ano passado nós fizemos 4 edições. Esse ano a gente quer fazer, assim, muito mais que 4, né? No mínimo 10 edições. Então, para isso acontecer, nós estamos nos movimentando, fazendo algo realmente muito legal e mais grandioso, assim, né? Então, vocês fiquem aí ligados no Nós Tentantes Projeto de Vida no Instagram e também no site, né? Porque notícias muito bacanas estão para chegar até vocês, viu? É um spoiler aqui. Muito bom, Karina. E Karina, muito obrigado por sua participação no episódio 21 do Censo Cash. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Eu gostaria de finalizar nosso podcast com uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos escutando. A batalha, ela é difícil, essa jornada, só quem passa sabe, é um furacão que passa na nossa vida e a gente não sabe por quanto tempo ele vai ficar na nossa vida. A gente não sabe se é por 6 meses, se é por 1 ano, se é por 5 ou por 15, né? A gente não tem isso como certeza, mas a única certeza que nós temos é que a gente persistindo, tendo resiliência, que às vezes a gente vai juntar nossos caquinhos. Então, a gente tem que ser resiliente. Precisamos conhecer algumas coisas que antes a gente não sabia lidar. Por exemplo, autoconhecimento. É super importante a gente se autoconhecer. Porque lá na frente, quando a gente consegue esse positivo, Moura, a gente olha para trás e vê que a gente não é mais a mesma. Mudamos. Eu não sou mais a Karina lá do primeiro ano da minha jornada. E muito disso é pelo autoconhecimento. A gente precisa cuidar de dentro para fora, para que a gente consiga esse positivo, essa gestação. Porque a parte emocional, assim como a financeira, ela pesa muito nessa jornada, muito. E se a gente não consegue estar com a saúde mental legal, a gente se perde, a gente desiste, a gente não consegue sair da cama, entra numa depressão, né? Acaba o casamento. A gente joga tudo para cima, porque é muito difícil. Então, vamos procurar uma ajuda emocional se precisar. A gente tem uma rede de amor, todo mês, gratuita, para quem precisa, com psicóloga, né? Tem algumas clínicas que também têm rede de apoio com psicólogas de forma gratuita. Então, não é só, eu não tenho dinheiro para pagar uma psicóloga. A gente mostra as possibilidades para vocês, né? A gente encurta caminhos. Só não desistam. Não desistam, mesmo que seja, a maioria das pessoas diz, eu tô cansada, eu cheguei no meu limite, eu não tenho mais grana. A gente desenha os cenários para vocês. Juntos a gente desenha o cenário A, o cenário B e o cenário C. Vocês não estão sozinhos, tá? Vocês podem contar com nós tentantes. Eu tenho diariamente conversas com todas as tentantes, com todo mundo que nos procuram através do WhatsApp. Esse direcionamento individualizado, essa caminhada junto, segurando a mão, né, de uma rede de apoio, é de extrema importância. Então, podem contar comigo e com o Pedro para o que vocês quiserem. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de a gente estar falando aqui sobre a nossa rede de apoio, né, Moura? Obrigado, Karina.
E assim encerramos o episódio 21 do SensoCast. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site Senso Comunicação sem cedilha e sem tio.com.br. Estamos nas principais plataformas de podcast todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.